Por que é que há um menino negro a tocar na minha mesa de inscrição? Chamem a segurança agora. Senhor, eu estou aqui para competir. Competir? O Rolex do professor cintilou quando ele agarrou o colarinho do rapaz. Ouça bem. Meninos desses bairros não competem. Meninos desses bairros limpam o chão depois de nós irmos embora. Tive a pontuação mais alta nas eliminatórias, senhor. Você? Ele arrancou o caderno gasto das mãos do menino e rasgou uma página. Que porcaria é esta, Caldwell Morrison? A voz trovejou. Toda a gente, este pobre menino negro de um bairro social, diz que vai resolver o que professores geniais debatem há 32 anos. O riso explodiu. Centenas de rostos brancos e abastados, todos a gozar com uma única criança negra. Um aluno negro dizia ter resolvido o problema que professores discutiam há décadas. Toda a gente achou que era uma piada. Toda a gente estava errada. 4 meses antes. Escola Básica de Chelas, zona periférica de Lisboa. A sala cheirava a livros velhos e a sonhos partidos. Janelas rachadas deixavam entrar o ar frio. A tinta descascada revelava camadas mais antigas e mais feias por baixo. Carteiras marcadas por gerações de frustração entediada. 28 alunos a aprender tabuadas. Um aluno a fazer algo completamente diferente. Pedro Davis estava sentado na primeira fila, não por escolha. A vista dele não era boa e a avó não podia pagar óculos. Era o mais pequeno do 5º ano, tinha 10 anos. Vestia roupa 2 tamanhos acima passada do primo Tiago. Enquanto os outros lutavam com 7 ou 8, Pedro enchia um caderno gasto com equações que não pertenciam a nenhuma escola básica. O lápis movia-se depressa, números e símbolos a fluir como água. Pedro Davis, o que estás a fazer? Ele levantou os olhos para a professora Patterson. Olhos cansados, bom coração, nenhuma ideia do que fazer com ele. Matemática, professora. Ela inclinou-se sobre o ombro dele, o rosto torcido de confusão. Isto não é matemática do 5º ano, Pedro. Não, professora. Isto é sobre limites inferiores na otimização de redes. Estou a tentar perceber por que é que o Dr. Ricardo Caldwell e a Dra. Morrison continuam a discutir isto. A professora piscou os olhos. Tinha um mestrado em educação. Não fazia ideia do que aquela criança estava a dizer. Pedro, onde é que aprendeste isto na biblioteca? Professora, há muitos livros lá. Ela ficou a olhar para ele por um longo momento. Depois, suspirou e afastou-se. O que mais podia fazer? Deixem-me falar-vos do debate Caldwell-Morrison. Em 1993, um jovem professor chamado Ricardo Caldwell publicou uma teoria que abalou o mundo da matemática. Afirmava ter descoberto um limite absoluto na otimização de redes, uma fronteira que não podia ser ultrapassada, um chão que não podia ser quebrado. O artigo era brilhante e revolucionário e completamente não provado. A doutora Eleanor Morrison, em Stanford, discordou em voz alta e publicamente. Acreditava que tal limite não existia. A matemática argumentava, ela permitia otimização infinita. O que começou como discordância acadêmica tornou-se guerra intelectual. 32 anos de conferências, milhares de páginas de artigos, centenas de matemáticos a tomar partidos. O campo dividiu-se ao meio como um espelho rachado. Caldwell contra Morrison. Nenhum conseguia provar que tinha razão. Nenhum admitia que podia estar errado. O debate consumiu carreiras, destruiu amizades e tornou-se o argumento não resolvido mais famoso da matemática moderna. A doutora Morrison morreu em 2019, ainda a lutar, ainda sem vindicação. E numa biblioteca municipal de Lisboa, um menino de 8 anos encontrou um livro empoeirado sobre esse mesmo debate. Pedro não entendia por que 2 adultos inteligentes lutariam durante décadas sem encontrar a resposta, por isso decidiu encontrá-la ele próprio. O apartamento de Pedro. Noite 2 anos antes da competição. O apartamento era pequeno, 2 quartos, uma casa de banho-cozinha e sala espremidas como colegas relutantes, mas estava limpo.
Rosa Davis fazia questão disso. Rosa tinha 71 anos, ex-funcionária do CTT, a criar o neto sozinha desde que a mãe dele morreu de cancro e o pai foi preso por assalto agravado. Encontrou Pedro no chão da sala. Livros da biblioteca empilhados à volta dele como uma fortaleza. Manuais universitários, matemática de pós-graduação, cadernos cheios de equações. Trouxe-lhe o jantar e sentou-se ao lado com um gemido. Os joelhos já não eram o que tinham sido. Meu amor, tens de comer qualquer coisa. Pedro não levantou os olhos. Avó, por que é que os adultos gostam mais de lutar do que de encontrar respostas? Rosa sorriu e passou-lhe a mão pelo cabelo. Não sei, querido. Talvez ganhar seja mais importante para eles do que a verdade. Mas isso é estúpido. A verdade não quer saber de quem ganha. Tens razão, meu amor. Mas nem toda a gente pensa como tu. Ela não entendia uma única equação daqueles cadernos. Nunca entenderia. Mas entendia o neto e sabia no fundo dos ossos que ele era especial. Agora deixem-me falar-vos do Dr. Ricardo Caldwell. 64 anos professor catedrático na Universidade de Coimbra. Múltiplos prêmios edifícios com o seu nome, 40 anos dedicados à matemática. Desses, passara 32 a defender uma teoria que nunca conseguira provar. A conjetura de Caldwell, o seu legado, a sua obsessão, a sua identidade. De poucos em poucos anos, alguém tentava resolvê-la. Falhavam sempre, e sempre Caldwell sorria com aquele sorriso superior, porque enquanto ninguém a resolvesse, ninguém provava que ele estava errado. Mas havia outra coisa em Ricardo Caldwell, algo mais sombrio. Em 40 anos de ensino, nunca tivera um aluno de pós-graduação negro, nunca citara um matemático negro, nunca reconhecera que a genialidade pudesse vir daquelas escolas ou daqueles bairros. O preconceito dele não era ruidoso. Era silencioso, casual, entranhado em cada pressuposto, o tipo mais perigoso. Ele não odiava ativamente pessoas negras. Simplesmente não acreditava que pudessem importar. Eliminatórias distritais, Olimpíadas Jovens de Matemática de Portugal. 3 semanas antes da final nacional, Pedro Davis entrou na sala de provas. Mochila de super-herói, camisa larga demais, 10 anos. Todos os outros concorrentes eram adolescentes, 14, 16, 18 anos. Ficaram a olhar para ele. Este miúdo está perdido. Deve ser o irmão mais novo de alguém. Será que sabe sequer onde está Pedro encontrou o seu lugar? A secretária era alta demais. Teve de se sentar sobre 2 livros grossos só para conseguir ver a prova. 2 horas depois, saíram os resultados. Pedro Davis, pontuação perfeita, a mais alta do distrito, a mais alta da história da competição. Um menino negro de 10 anos de um bairro periférico de Lisboa acabara de se qualificar para a final nacional. Os noticiários locais deram uma pequena nota. Chamaram-lhe comovente. Pronunciaram mal o nome da escola. Não faziam ideia do que estava para vir. Mas alguém estava atento. O Dr. Ricardo Caldwell analisou os resultados das eliminatórias. A caneta parou num nome. Escola Básica de Chelas. Um aluno do ensino básico qualificara-se um aluno negro de um bairro social. Caldwell pegou no telefone. Quem aprovou esta inscrição, senhor? Ele cumpriu todos os requisitos. Teve a pontuação mais alta. Não me interessam pontuações. Isto é uma competição séria. Mas as regras eram claras. Pedro Davis tinha se qualificado e dentro de 3 dias entraria no território de Ricardo Caldwell. O que acontece quando uma criança de um bairro social encontra o matemático mais poderoso do país, dia de inscrição. Universidade de Coimbra. Salão nobre. O edifício gritava dinheiro. Chão de mármore polido como espelho. Lustres de cristal a lançar luz em arco-íris. Retratos de homens brancos e antigos a olhar de cima de todas as paredes. Doadores, fundadores mestres do universo. Pedro chegou com a avó Rosa e o primo Tiago. Tiago tinha 16 anos, grande para a idade protetor do primo mais novo.
Fora cético em relação a toda aquela história da competição, até ver Pedro resolver problemas que faziam alunos do secundário chorar. Agora, era um crente absoluto. Fica perto de mim, sussurrou Rosa. Apertou a mão de Pedro com força. O átrio estava cheio de concorrentes blazers de colégios privados, roupas de marca pais a falar de casas de férias, treinadores com tablets e dossiês de estratégia e um pequeno menino negro com uma camisa que tinha pertencido ao primo. Toda a gente olhava. Será que esta criança está no edifício, certo? Alguém devia chamar os pais. Isto deve ser um engano. Os punhos de Tiago cerraram-se. Rosa apertou-lhe o braço com força. Não aqui, sussurrou ela. Deixa o Pedro tratar disto. Pedro aproximou-se sozinho da mesa de inscrição. O Dr. Ricardo Caldwell supervisionava pessoalmente o processo, algo invulgar para um professor da sua estatura, mas ouvira falar do miúdo do bairro e queria vê-lo com os próprios olhos. Olhou para baixo, muito para baixo, para o pequeno rapaz à sua frente. Estás perdido, rapaz? Não, senhor. Estou aqui para me inscrever. Pedro Davis. Os olhos de Caldwell estreitaram-se. És o da escola básica de Chelas? Sim, senhor. Quantos anos tens? 10, senhor. Caldwell recostou-se. Um sorriso brincou-lhe nos lábios. O tipo de sorriso que um gato dá num rato. Rapaz, esta competição é para estudantes sérios de matemática. Talvez te sintas mais confortável num concurso de soletrar. Algo mais adequado ao teu contexto. Qualifiquei-me com a pontuação mais alta, senhor. Gostaria de me inscrever, por favor. Algo cintilou nos olhos de Caldwell. Irritação, depois, curiosidade. Ele processou a inscrição, mas ao devolver os formulários, o caderno de Pedro caiu da mochila. Caldwell apanhou-o e abriu-o. O rosto dele mudou. O que é isto? O meu caderno, senhor, vejo bem. Caldwell folheou as páginas, a expressão a escurecer. Porque estás a escrever sobre Caldwell Morrison. Estou a trabalhar nisso, senhor. A trabalhar nisso? Pedro acenou com a cabeça, completamente sincero. Sim, senhor. Estou a resolvê-lo. Silêncio absoluto. Depois Caldwell riu. Alto, áspero, cruel. Ouviram todos isto? Ergueu o caderno. Este pequeno menino negro de um bairro social acha que vai resolver o problema que professores geniais debatem há 32 anos. O riso correu pelo átrio, depois espalhou-se, depois explodiu. Centenas de pessoas a rir de uma única criança. Vitória Ashford, 17 anos, tapou a boca e soltou uma risadinha. Duarte Mills, 18. O aluno estrela de Caldwell abanou a cabeça com uma pena teatral. Caldwell deu uma palmadinha na cabeça de Pedro como quem afaga um cão que acabou de fazer um truque. Que adorável rapaz. Mesmo adorável. Mas talvez devesses concentrar-te primeiro em aprender as tuas tabuadas. Mais risos. Rosa e Tiago observavam do outro lado do átrio. Tiago deu um passo em frente. Rosa agarrou-lhe o braço com força suficiente para deixar marca. Não sussurrou ela, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Pedro ficou imóvel, congelado, rodeado de adultos, a rir com o caderno na mão de um estranho. Mas não chorou. Outro professor gritou: Ó miúdo, se és assim tão esperto, quem é que tem razão? Caldwell ou Morrison? Toda a gente esperou pronta para rir outra vez. Pedro olhou diretamente para o Dr. Caldwell. A voz era pequena, mas clara. O Dr. Caldwell tem razão, senhor. O limite inferior existe. Caldwell piscou os olhos. O miúdo estava a apoiar a teoria dele. E eu consigo prová-lo. Um batimento de coração de silêncio. E depois o riso mais alto de todos. Pedro apanhou o caderno, voltou para junto da avó. Tiago segurou-o pelos ombros. Estás bem, pequenote? Pedro ergueu o olhar. Os olhos não estavam tristes, estavam a arder. Eu vou mostrar-lhes, Tiago. A todos. Um por um.
Rosa ajoelhou-se e tomou-lhe o rosto entre as mãos gastas. Eu sei, meu amor. A avó sabe. O que farias se o mundo inteiro se risse do teu sonho? Pedro Davis estava prestes a responder a essa pergunta. Dia da competição primeira ronda, 150 concorrentes idades, dos 12 aos 18, os melhores jovens matemáticos de Portugal e um miúdo de 10 anos. Pedro sentou-se numa secretária especial perto da frente. A organização tinha trazido almofadas para ele conseguir ver por cima da mesa. Alguns concorrentes riram-se pelo nariz. Outros tiraram fotos com o telemóvel. Isto é ridículo, murmurou alguém. É tipo trazer o teu filho para o trabalho. Quem o deixou entrar? Caso de caridade. Claro, a ronda começou. Escolha múltipla teste de velocidade formato padrão. Pedro pegou no lápis e começou a trabalhar. Terminou primeiro. Não primeiro entre os mais novos, primeiro no total. Pousou o lápis quando os adolescentes ainda estavam na pergunta 20. A vigilante ficou a olhar para ele. Olhou para o relógio. Olhou outra vez. Já acabaste sim, senhora. Ela recolheu a prova com uma dúvida visível. 30 minutos depois, saíram os resultados. Pedro Davis, pontuação perfeita. O tempo de resolução mais rápido da história da competição. Uma onda de incredulidade passou pela sala. Na zona do júri, Caldwell observou o placar. O sorriso dele esmoreceu um pouco. Escolha múltipla, murmurou ele para um colega. Qualquer um pode adivinhar. Mas os dedos dele batiam na mesa nervosos. Sim? Segunda ronda. Problemas de demonstração. Restavam 40 alunos. Cada um teria de resolver um problema complexo de integração e apresentar a solução no quadro. A sala já parecia diferente. Tensa elétrica. O miúdo de 10 anos já não era uma piada. Victoria Ashford foi a primeira. 17 anos. Colégio privado de elite, anos de tutoria profissional. Aproximou-se do quadro com confiança e escreveu uma solução elegante, cada passo limpo, cada linha precisa. Aplausos. Caldwell acenou com aprovação. Execução de manual, senhorita Ashford. Muito bem. Victoria sorriu e voltou ao lugar. Depois chegou a vez de Pedro, caminhou até a frente da sala. Tão pequeno. O quadro erguia-se diante dele como uma parede de pedra. Um voluntário trouxe uma cadeira. Pedro subiu e ficou em cima dela uma figura minúscula com um pedaço de giz. Risadinhas nervosas na audiência. A imagem era absurda, uma criança em cima de mobiliário para chegar ao quadro. Mas Pedro não reparou. Não se importou. Começou a escrever. A abordagem dele era diferente. Desconhecida. Nada parecida com a solução de manual de Victoria. Caldwell endireitou-se na cadeira, os olhos estreitaram-se. Para Pedro parou e virou-se ainda em cima da cadeira, ainda mais baixo do que Caldwell, mesmo com a altura extra. Estás a fazer isso mal, rapaz. Esse não é o método padrão. A voz de Pedro era calma, firme, voz de criança com uma certeza de adulto. Não estou a fazer mal, senhor. Estou a fazer diferente. Risos contidos na sala. Uma criança a discutir com um professor. Caldwell sorriu fino. Há uma forma correta de resolver este problema. Tu não a estás a seguir. A sua forma funciona, senhor, mas não está completa. O silêncio caiu como um martelo. Como é que disseste? Se seguir a substituição até ao passo 3, vai ver que o método padrão falha um constrangimento. Pedro apontou para o quadro. O meu método encontra-o. O rosto de Caldwell endureceu. Isso é absurdo. O método padrão é suficiente. Suficiente não é o mesmo que completo, senhor. Pedro virou-se de novo para o quadro e continuou a escrever. A sala susteve a respiração. Quando ele terminou ainda em cima da cadeira com pó de giz nos dedos pequenos, a doutora Patrícia Whitmore inclinou-se para a frente para examinar o trabalho. Whitmore tinha 52 anos, professora na Universidade de Chicago. Fora aluna de Caldwell em tempos.
Conhecia o brilho dele e os seus pontos cegos. Estudou a solução de Pedro por um longo e cuidadoso momento. Ele tem razão. As palavras caíram como bombas. Não apenas tem razão. Esta abordagem revela um constrangimento que o método padrão ignora completamente. Um murmúrio varreu a sala como vento na relva. Pedro acrescentou mais uma coisa à voz calma factual, como se estivesse a explicar que o céu é azul. Na verdade, este é o mesmo tipo de constrangimento oculto que tem faltado no debate Caldwell-Morrison. Ambos os lados o ignoraram. É por isso que discutem há 32 anos. Silêncio total. Um menino de 10 anos acabara de ligar um problema de competição ao debate não resolvido mais famoso da matemática moderna. Caldwell levantou-se de um salto. O rosto estava pálido. Isso não é relevante para esta competição. Whitmore fitou-o com firmeza. Ricardo, a criança, acabou de identificar algo que eu nunca vi na metodologia padrão em 30 anos de ensino. A mandíbula de Caldwell contraiu-se. Ele encarou Pedro, aquele menino minúsculo em cima de uma cadeira que acabara de expor uma falha que centenas de matemáticos tinham ignorado. Pela primeira vez, algo além do desprezo cintilou nos olhos de Caldwell. Medo. Abordagem não convencional, disse friamente. Veremos se o não convencional sobrevive à terceira ronda. Pedro desceu da cadeira e voltou para o lugar. A avó chorava na plateia. Tiago sorria de orelha a orelha, mas o rosto do rapaz não mostrava nada. Ele estava apenas a começar. Capítulo. O vídeo tornou-se viral nessa noite. Alguém gravara Pedro, a figura minúscula em cima da cadeira, o desafio a Caldwell à validação de Whitmore. Título: Miúdo de 10 anos destrói professor ao vivo. Tens de ver isto. Os comentários explodiram. Ele é tão pequeno. Meu Deus. Em cima de uma cadeira e ainda assim mais inteligente do que toda a sala. A cara do Caldwell, quando o miúdo o corrigiu. Estou a gritar. Quem é esta criança, protejam-no a todo o custo. A forma como ele disse suficiente não é o mesmo que completo. Tão calmo. A comunidade matemática começou a fervilhar. Um professor famoso publicou no X. Alguém está a ver as Olimpíadas Jovens de Matemática de Portugal. Um miúdo de 10 anos acabou de dizer algo sobre Caldwell-Morrison que me fez repensar 30 anos de pressupostos. Preciso de verificação independente imediatamente. A história espalhava-se como fogo e o Dr. Ricardo Caldwell começava a adentrar em pânico. Nessa noite, no gabinete de Caldwell, sozinho, porta trancada, luzes baixas, o ecrã a brilhar. Ele viu o vídeo uma e outra vez. O menino na cadeira, as palavras sobre o constrangimento oculto. É o mesmo tipo de constrangimento que falta em Caldwell-Morrison. A mão de Caldwell tremia no rato. 32 anos. O trabalho da sua vida. O seu legado. Poderia uma criança de um bairro social compreender algo que ele não tinha visto? Não. Impossível. Absolutamente impossível. Mas o medo não desaparecia. Pegou no telefone. Preciso de ver os problemas da final. Todos, hoje à noite. Já estava a formar um plano. Se aquele rapaz queria provar algo, Caldwell dar-lhe-ia a oportunidade e vê-lo-ia falhar. A questão era quem estava realmente a entrar na armadilha de quem terceira ronda meias finais. Restavam 12 concorrentes, 11 adolescentes e um menino de 10 anos. A imagem era marcante. Estudantes do secundário altos e confiantes em blazers iguais e camisas impecáveis. E Pedro Davis, ainda com a mochila de super-herói, ainda com roupas 2 tamanhos acima. Uma criança entre quase adultos. As regras mudaram para esta ronda. O júri podia fazer perguntas de segmento. A pontuação tornou-se subjetiva. E isto está viciado, sussurrou Tiago a Rosa na plateia. Eles podem simplesmente decidir que não gostam da resposta dele. A mandíbula de Rosa estava tensa. Então ele vai dar respostas contra as quais eles não possam argumentar. Pedro enfrentou Duarte Mills em confronto direto.
Duarte era tudo o que Pedro não era. 18 anos, quase 1,90 m, filho de um cirurgião e de uma advogada corporativa, 2 anos como pupilo pessoal de Caldwell, campeão nacional do ano anterior. Olhou para baixo para Pedro, literalmente quase 60 centímetros a menos, e sorriu. O sorriso de um predador. Ei, pequenote! Duarte agachou-se até ao nível de Pedro a gozar. Que jogos jogas? Fortnite, Minecraft, Roblox? Pedro ergueu os olhos. Por que perguntas? Só por curiosidade. O sorriso de Duarte alargou-se. Porque depois desta ronda vais ter muito tempo livre para jogar. Não jogo muito. Gosto mais de ler livros de matemática. Duarte riu, levantou-se e afastou-se. O problema era difícil. Dificuldade de pós-graduação. Ambos o resolveram corretamente. Mas a apresentação de Duarte foi polida, ensaiada profissional. Ele manteve contato visual com o júri, usou pausas de forma eficaz. Até fez uma piada que arrancou uma gargalhada a Caldwell. A apresentação de Pedro foi seca e eficiente. Sem performance, sem charme, apenas matemática crua e despojada. Caldwell atribuiu uma pontuação mais alta a Duarte. Competências superiores de comunicação e clareza de apresentação. Pedro avançou para a final, mas por pouco. Duarte passou por ele e depois inclinou-se para perto. Então, miúdo do Caldwell Morrison. Ainda achas que consegues resolvê-lo, sim? Que querido! Mesmo querido. Duarte deu-lhe uma palmadinha na cabeça do mesmo jeito que Caldwell fizera. Boa sorte, amiguinho. Vais precisar. Pedro não disse nada, mas os olhos seguiram Duarte até ele atravessar a sala. Os números da transmissão em direto explodiram. O que começou com algumas centenas de entusiastas de matemática tornou-se dezenas de milhares depois, centenas de milhares. Alguém recortou o momento da segunda ronda de Pedro e publicou-o em todo o lado. Facebook, X, TikTok, Instagram, Reddit. Título miúdo. Ridicularizado por dizer que ia resolver um debate matemático de 32 anos. Depois isto aconteceu. Visualizações, 800 mil, e a subir rapidamente. Os comentários corriam sem fim. Não consigo literalmente parar de ver esta criança. A forma como ele disse suficiente não é o mesmo que completo. Eu senti isso. Caldwell parecia que alguém lhe tinha dado uma chapada com um peixe. Quem educou este miúdo, preciso de dicas parentais. Mano, ele tem 10 anos. Estou morto. Reviravolta, ele resolve mesmo, e todos nós perdemos a cabeça. A comunidade matemática fervilhava intensamente. Os apoiantes de Caldwell. Se o miúdo provar que Caldwell tem razão, é uma vitória enorme para o nosso lado. Os apoiantes de Morrison. De maneira nenhuma. Um miúdo de 10 anos não pode resolver o que nós não resolvemos em 3 décadas. Os observadores neutros. Toda a gente cale-se e veja. Isto é a coisa mais interessante que aconteceu na matemática em anos. A pressão multiplicou-se exponencialmente. Isto já não era apenas uma competição do secundário. Era um evento global, e Pedro Davis estava no centro de tudo. No gabinete de Caldwell, altas horas da noite depois das meias finais. Ele sentava-se na escuridão, o ecrã a brilhar em azul-branco no rosto. O vídeo repetia-se. Pedro em cima da cadeira, o constrangimento oculto. As próprias palavras de Caldwell ecoavam. Isso é absurdo. O método padrão é suficiente. E a resposta do rapaz suficiente não é o mesmo que completo. Caldwell fechou os olhos. A cabeça latejava. 32 anos, centenas de artigos, milhares de aulas, o nome dele em edifícios, a teoria nos manuais, e nunca conseguira prová-la sozinho. Agora, um miúdo de um bairro social afirmava que conseguia. Impossível. Tinha de ser impossível. Mas, e se não fosse, o telefone vibrou. Um colega. Ricardo, já viste os números. A transmissão tem 300 mil pré-inscrições para a final.
Os órgãos de comunicação estão a ligar. Isto é publicidade incrível. O miúdo é famoso. Devias abraçar isto. Eu sei o que devo fazer. Desligou e ficou a olhar para o ecrã. Se ninguém conseguisse resolver, Caldwell continuaria a ser a autoridade, o especialista, o gênio que colocara uma questão brilhante demais para meros mortais. Mas se alguém a resolvesse, tudo mudava. A menos que essa pessoa falhasse publicamente de forma espetacular e humilhante diante do mundo inteiro. Então a história seria criança, prodígio desmascarada como fraude. Caldwell tinha razão desde o início. Abriu o conjunto de problemas da final. Os problemas oficiais eram padrão difíceis, mas solucionáveis. Apropriados para finalistas do secundário. O dedo pairou sobre o botão de edição. E se ele mudasse? E se o problema da final fosse o próprio Caldwell Morrison? Nenhum estudante poderia realmente resolvê-lo. Não de verdade. A avaliação basear-se-ia na abordagem e na metodologia. Critérios subjetivos que Caldwell controlava por completo. O rapaz falharia. O mundo assistiria. O riso seria permanente. E Ricardo Caldwell permaneceria o mestre incontestado do seu domínio. Clicou em editar. Começou a escrever, mudou o problema. A armadilha estava montada. Mas Caldwell não fazia ideia do que o esperava naquele caderno gasto. Não fazia ideia nenhuma. Na noite antes da final no apartamento de Pedro, Rosa encontrou o neto no chão da sala, o mesmo lugar que ele sempre escolhia. Livros por todo o lado, cadernos abertos, o lápis a mover-se na luz fraca. Ela trouxe-lhe leite quente e bolachas, a receita da avó dela, e sentou-se ao lado com um gemido que vinha de 71 anos de vida. Meu amor, são 9 horas. Amanhã é um grande dia. Eu sei, avó. Só estou a confirmar mais uma vez. Rosa olhou para as páginas espalhadas. Equações que pareciam línguas alienígenas aos seus olhos. Símbolos que ela mal conseguia compreender. Mas compreendia o menino que segurava o lápis. Pedro, posso perguntar-te uma coisa assim? Avó, por que é que queres provar que aquele homem tem razão? Não conseguiu esconder o tom cortante na voz. O Dr. Caldwell foi tão cruel contigo. Humilhou-te à frente de toda a gente. Pedro parou de escrever e levantou os olhos para ela. O rosto pequeno dele estava sério, estranhamente antigo. Porque ele tem razão, avó. O fato de ele ter sido mal comigo não o torna errado em matemática. Mas isso não te deixa zangado aquilo que ele te fez, Pedro pensou. Pensou mesmo da forma profunda como sempre pensava. Estou zangado. Procurou as palavras certas. Mas, avó, se eu não o provar porque estou zangado com ele, então fico igual a eles, a deixar que os sentimentos decidam em vez da verdade. Os olhos de Rosa encheram-se de lágrimas. Esta criança, impossível. Falás como um velho, meu amor, como se já tivesses vivido 100 anos. Pedro sorriu e de repente voltou a ser apenas um menino de 10 anos. Mas amanhã, se eu ganhar, ainda posso comer gelado de chocolate. Rosa riu entre lágrimas e puxou-o para um abraço. Podes comer todo o gelado do mundo, meu amor. Montagem. 10 horas até a final. Pedro trabalhou sozinho, apenas ele e o caderno. Corte para Duarte Mills no gabinete privado de Caldwell. Treino profissional, sessões de estratégia, problemas simulados, apresentações ensaiadas. Corte para Victoria Ashford, com a sua equipa de explicadores, 3 adultos a preparar uma jovem de 17 anos. Cartões de estudo, quadros de treino, exercícios de confiança. Corte de volta para Pedro. Uma figura pequena sobre um tapete gasto. Sem explicadores, sem treinadores, sem equipa de estratégia. Apenas um caderno e um sonho. Pequena vitória. Pedro encontrou uma forma de simplificar o 4º passo da prova. Mais limpo, mais rápido, mais elegante. Sorriu e continuou a escrever. Pequeno revés. A caneta ficou sem tinta. Procurou na mochila. Nada. Teve de usar o lápis velho da avó, aquele que ela usava para palavras cruzadas. A borracha já estava gasta até ao fim.
Pequena vitória. Tiago apareceu à porta com sacos de comida. A avó mandou-me. Diz que tens de comer. Pedro comeu enquanto trabalhava. Uma sandes numa mão, o lápis na outra. Migalhas caíam sobre o caderno. Ele afastava-as sem levantar os olhos. Pequeno revés. O cansaço bateu como uma parede. A cabeça tombou. O lápis escorregou. Os números ficaram desfocados. Ele acordou de sobressalto, forçou-se a concentrar. Mas o corpo de um menino de 10 anos não conseguia lutar contra a biologia. Adormeceu no chão rodeado de matemática, a face pousada numa página sobre funções limitadas. Rosa saiu do quarto à meia-noite e encontrou-o ali pequeno, vulnerável, ainda a segurar o lápis. Não o acordou. Foi buscar uma manta, cobriu-o com cuidado, beijou-lhe a testa. Dorme bem, meu amor. Amanhã mostras-lhes quem tu realmente és. A internet não dormia. MathKid era tendência a nível nacional e depois internacional. Nunca estive tão investido em nada desde o Mundial. Esta criança estatal a carregar as esperanças de todos os underdogs que alguma vez existiram. Se o Caldwell manipulou isto para humilhar um miúdo de 10 anos, eu faço um motim pessoalmente. Pedro, se estiveres a ler isto, acreditamos em ti. Sou um homem adulto a chorar por causa de uma competição de matemática. O que é a minha vida? A comunidade matemática estava profundamente dividida. Céticos. Isto é uma jogada de publicidade. O miúdo teve sorte nas primeiras rondas. A realidade bate amanhã. Crentes. Viste o vídeo da segunda ronda. Ele percebe algo fundamental. Realistas. Caldwell Morrison é insolúvel. Isto vai acabar em lágrimas. Esperemos que não seja indireto, mas todos concordavam numa coisa. Iriam assistir. 5h da manhã. Pedro acordou ainda no chão, ainda rodeado de papéis, as costas a doer do tapete duro. Por um momento não sabia onde estava. Depois lembrou-se dia da final. Sentou-se devagar e olhou para o trabalho. 2 anos de investigação, 17 cadernos preenchidos, todas as ideias, todas as abordagens, todos os becos sem saída e descobertas, tudo a conduzir a aquele dia. O estômago doía. Não de fome, mas de medo. E se eu estiver errado? E se me tiver escapado alguma coisa? E se rirem de mim outra vez, e desta vez com razão? Uma batida à porta fê-lo sobressaltar-se. Rosa ainda dormia. Pedro aproximou-se em bicos de pés e espreitou pelo óculo. A doutora Patrícia Whitmore estava no corredor. Ele abriu a porta. Doutora Whitmore. Bom dia, Pedro. Posso entrar? Sentaram-se na pequena cozinha. Pedro numa cadeira grande demais para ele, os pés a balançar no ar. Whitmore à frente com uma chávena de café que Rosa tinha feito antes de voltar para a cama. Peço desculpa por vir tão cedo, mas precisava de falar contigo antes da competição. Sobre o que, professora Whitmore, estudou? Aquele menino pequeno, aquele gênio improvável. Pedro, acreditas mesmo que consegues provar a solução? Ele acenou com a cabeça sem hesitar. Sim, professora. Compreendes que se estiveres certo, isso vai mudar tudo. 32 anos de debate, carreiras construídas à volta desta questão, tudo terminado por um menino de 10 anos. Compreendo, professora, mas... Ele fez uma pausa, encontrou as palavras. Não estou a fazê-lo porque é grande. Estou a fazê-lo porque é verdade. A verdade é mais importante do que ser grande ou pequeno, não é, Whitmore? Ficou a olhar para ele. Em 30 anos de academia, ouvira pessoas brilhantes dizerem coisas estúpidas. Ouvira pessoas medíocres não dizerem nada memorável. Nunca ouvira uma criança falar assim. O problema da final foi alterado ontem à noite, disse ela finalmente. O Dr. Caldwell mudou-o para Caldwell Morrison. Pedro assentiu devagar. Pensei que ele pudesse fazer isso. Sabias, imaginei que faria depois da segunda ronda, depois do que eu disse sobre o constrangimento oculto. Whitmore recostou-se. Planeaste isto. Querias que ele fizesse isso.
Eu esperava que fizesse professora. Pedro tocou no caderno. Ele podia ter escolhido qualquer problema, algo que eu nunca tivesse visto. Mas este quase sorriu. Este é o que eu trabalho há 2 anos. Pedro, preciso que compreendas algo importante. Fui vencida na votação sobre esta mudança. O Dr. Caldwell quer que fales publicamente de forma humilhante. Ele mudou o problema especificamente para te destruir. Eu sei, professora. E não tens medo. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Tenho medo, professora. Muito, muito medo. A voz era pequena, uma voz de criança. Mas a minha avó diz que ser corajoso não é não ter medo. É ter medo e fazer na mesma. Whitmore levantou-se, caminhou até a porta e voltou-se. Pelo que vale, Pedro Davis, espero que proves que ele está errado em tudo, exceto na matemática. E foi-se. Pedro ficou sozinho na cozinha, a luz da madrugada a entrar pela janela. Rosa apareceu à porta. Quem era meu amor? Uma professora-avó. Veio avisar-me. Avisar-te de quê? De que hoje vai ser o dia mais difícil da minha vida. Pedro olhou para a avó. Mas também veio dizer-me que acredita em mim. Eu acho. Rosa ajoelhou-se e tomou-lhe as mãos. Ouve-me bem, meu amor. Hoje vais entrar numa sala cheia de pessoas que não te querem lá. Pessoas que acham que tu não és nada. Pessoas que vão fazer tudo para te ver falhar. Eu sei, avó, mas sabes uma coisa. O que eles não sabem. Não sabem o quê? A voz dela tornou-se feroz. Não conhecem o meu neto. Não sabem o que tu já sobreviveste. Não sabem que te preparas para este momento a vida inteira. Apertou-lhe as mãos. Eles veem um menino negro de um bairro social. Não veem o gigante que há dentro de ti. Pedro abraçou-a com força. Não te vou desiludir, avó. Meu amor, não me desiludias nem que tentasses. Agora vai vestir-te. Temos uma competição para ganhar. 2 horas depois, saíram de casa. Rosa no seu melhor vestido de igreja. Tiago num blazer emprestado que não lhe assentava bem. E Pedro com a camisa grande demais, a mochila de super-herói e o caderno gasto pronto para mudar a história. Manhã da final. Universidade de Coimbra. Salão nobre. A sala estava transformada. Câmaras de televisão por todo o lado. Iluminação profissional. Um palco que não existia 2 dias antes. 8 finalistas sentados numa fila de cadeiras. 7 adolescentes em blazers iguais da competição. Um menino de 10 anos com roupa passada. O contador da transmissão em direto mostrava 300.000 espectadores e a subir. Rosa e Tiago encontraram lugares na plateia cheia. Rosa segurava a mala como se fosse uma boia de salvação. Tiago não conseguia parar de abanar o joelho. O ecrã atrás do palco acendeu-se. O problema da final apareceu. Problema do limite, Caldwell Morrison. A sala suspirou. Literalmente suspirou como um único organismo que tivesse levado um soco. 32 anos. 200 matemáticos. Inúmeras tentativas falhadas. E agora aquilo era uma pergunta de prova para estudantes do secundário. O público explodiu em murmúrios que já não eram bem murmúrios. Isso não é possível. Isso não é um problema de competição. Isso é literalmente insolúvel. O que é que o Caldwell está a fazer, Tiago? Agarrou o braço de Rosa com força. Eles não podem fazer isto. É o problema que ninguém consegue resolver. A mandíbula de Rosa estava dura como pedra. O Pedro consegue. No palco, os finalistas trocaram olhares em choque visível. O rosto de Victoria Ashford ficou branco como leite. Duarte Mills começou a escrever, depois parou, depois ficou a olhar para o teto. O Dr. Ricardo Caldwell estava ao púlpito a sorrir como um gato satisfeito. Este ano decidimos desafiar os nossos finalistas com uma das questões mais duradouras da matemática, disse com uma voz suave e razoável. Ninguém espera uma solução completa, claro. A avaliação será baseada na abordagem e na metodologia.
Os olhos dele encontraram Pedro na fila de cadeiras. Claro que um dos nossos concorrentes afirmou publicamente que já conhece a resposta. O sorriso alargou-se. Esta é, portanto, a oportunidade dele para o provar. Risos dispersos surgiram em certas zonas da plateia. Pedro não reagiu. Estava a olhar para o problema no ecrã. O problema dele. O que encontrara num livro de biblioteca quando tinha 8 anos. O que enchia 17 cadernos em casa. O que estava agora no caderno gasto sobre o seu colo. Lentamente, um pequeno sorriso cruzou-lhe o rosto. Na plateia, Rosa viu-o. Apertou a mão de Tiago com tanta força que ele fez uma careta. Olha para a cara dele. Tiago olhou e, apesar de tudo, sorriu também. O homem tentou armadilhá-lo. Sim, mas Pedro estava preparado. Preparado há 2 anos, meu amor. No palco, Pedro abriu o caderno. As páginas estavam macias de tanto manuseio. Equações cobriam cada centímetro. Ele tinha esperado por aquilo planeado, sonhado. Caldwell achava que estava a montar uma armadilha, um problema impossível para humilhar uma criança diante do mundo. Mas tinha acabado de dar a Pedro Davis exatamente o que ele precisava: um palco, uma plateia e o problema que já tinha resolvido. O cronômetro começou. 2 horas, 8 estudantes, uma pergunta impossível. Mas para Pedro Davis, a pergunta não era impossível. Era finalmente a hora. Uma hora de final. As equipas de câmara circulavam o palco como tubarões a farejar sangue. Cada risco de lápis era captado, cada suspiro, cada abanar de cabeça frustrado. Duarte Mills encheu 5 páginas de cálculos. Todos becos sem saída. O sorriso confiante desaparecera por completo. Victoria Ashford tentou 3 abordagens diferentes. Nenhuma funcionou. Fitou o papel como se ele a tivesse traído pessoalmente. Outros finalistas desistiam 1 a 1. Uma rapariga pousou a cabeça na secretária. Um rapaz começou a rabiscar nas margens. Outro ficou apenas a olhar para o vazio. E Pedro? Pedro escrevia, riscava. Escrevia outra vez. O lápis, ora rápido, ora lento, ora rápido de novo. Para as câmaras parecia luta, como uma criança a afogar-se em águas profundas. Mas as câmaras não sabiam o que Pedro realmente estava a fazer. Ele não estava a tentar resolver o problema. Tinha-o resolvido há 2 anos. Estava a tentar encontrar a forma mais clara de explicar o caminho mais elegante pela prova, o modo mais simples de os fazer compreender. E então, ele viu. Uma falha. Não na solução, mas na prova. Um salto lógico, um espaço que precisava de mais um passo. Algo que nunca tinha notado em 2 anos de trabalho. O lápis parou. O rosto empalideceu. 2 anos. 17 cadernos e tinha deixado passar aquilo. Na plateia, Rosa viu a mudança na expressão do neto. A mão voou-lhe ao peito. Não conseguia respirar. Há algo errado, sussurrou. Tiago inclinou-se para a frente. O que é? Não sei, mas há algo errado. No palco, Pedro encarava o caderno. O espaço encarava-o de volta a troçar. Tudo o que Caldwell acreditava sobre ele estava prestes a tornar-se verdade. O miúdo do bairro social, o caso de caridade, o sonhador impossível que voou perto demais do sol. Os olhos começaram a arder. O lábio tremeu. 10 anos. Apenas 10 anos. O chat da transmissão explodiu. Ele está a chorar ou não? Acho que desistiu. Eu disse. É novo demais. Pobrezinho. Isto nunca ia resultar. Caldwell observava da mesa do júri. Inclinou-se para a frente. O sorriso voltou. Este era o momento. O momento exato que ele orquestrara. O momento em que o conto de fadas terminava. O momento em que a realidade esmagava a esperança. Exatamente como planeado. Pedro fechou o caderno. Quis desaparecer, estar em qualquer outro lugar, ir para casa, abraçar a avó e esquecer que alguma vez tentara. Todos tinham razão. Ele era só uma criança, só um menino negro e pobre de um bairro social que não conhecia o seu lugar. Quem era ele para desafiar professores?
Quem era ele para achar que podia importar? Os segundos passavam os mais longos da sua vida. E então, uma voz, a voz da avó, vinda de algum lugar profundo da memória. Eles não conhecem o meu neto. Não veem o gigante lá dentro. Outra voz, a dele próprio da mesa da cozinha naquela manhã. A verdade importa mais do que ser grande ou pequeno. E outra ainda, um menino de 8 anos numa biblioteca, a fazer uma pergunta que ninguém mais pensara em fazer. Por que é que continuam a lutar, em vez de procurar a verdade? Pedro abriu os olhos, abriu o caderno, olhou para o espaço, e de repente, como luz do sol a romper as nuvens, viu. O espaço não era uma falha, era uma característica. O passo em falta era o constrangimento oculto. O mesmo que mencionara na segunda ronda, a variável que tanto Caldwell como Morrison tinham ignorado durante 32 anos. Quando o acrescentou à prova, não apenas funcionou. Tornou-se bela, elegante, simples. O lápis começou a mover-se depressa, agora seguro. Imparável. Na plateia, Rosa viu a mudança. O medo a derreter-se em foco, a dúvida, a transformar-se em determinação. Ali sussurrou as lágrimas a correr. Ali está ele. Tiago viu o primo mais novo escrever como se a vida dependesse disso. O que aconteceu ele percebeu. Como é que sabes? Rosa sorriu entre lágrimas. Porque eu conheço o meu neto. No palco, Pedro Davis já não era uma criança assustada. Era um matemático. E tinha 45 minutos para mudar o mundo. O chat não sabia o que estava a acontecer. Espera, ele voltou a escrever. Falso alarme. É muita escrita para quem desistiu. O que se passa? Apenas uma pessoa naquela sala sabia com certeza. O próprio Pedro. E ele não ia parar até que todos os outros soubessem também. Tempo. O sinal soou ecoando pelo salão silencioso. Lápis para baixo. 8 estudantes. 8 tentativas. 8 abordagens diferentes ao impossível. Um a um, caminharam até ao quadro para apresentar. Duarte Mills foi o primeiro. Alto polido. A voz não vacilou apesar de a resposta estar incompleta. Apliquei a abordagem de Hopkins e McLaren, mas não consegui resolver a condição de fronteira. O problema permanece sem solução. Caldwell acenou com a cabeça sábio. Excelente esforço, Sr. Mills. O rigor da sua metodologia é louvável. Victoria Ashford foi a seguir composta apesar da frustração evidente. A minha abordagem recursiva mostrou promessa inicial, mas não conseguiu ultrapassar o problema de convergência. Concluo que seria necessário mais tempo para uma solução completa, bem fundamentado. Obrigado, Sra. Ashford. Um por um a mesma história. Não consegui resolver. O problema é demasiado complexo. Com mais tempo, talvez. A cada apresentação, Caldwell assentia com aprovação. A cada uma parecia mais relaxado, mais confiante. A competição decorria exatamente como planeado. O problema impossível provara ser impossível tal como ele sabia que aconteceria. Então veio o último apresentador, Sr. Davis. Pedro levantou-se e caminhou até a frente da sala tão pequeno diante do enorme quadro atrás dele. Um voluntário trouxe a cadeira. Pedro subiu e ficou em cima dela. A cabeça mal chegava ao meio do quadro. 400.000 pessoas assistiam à transmissão em direto. Agora Caldwell sorriu o sorriso de quem já tinha vencido. Senhor, Davis, se preferir apenas descrever a sua abordagem, isso é perfeitamente aceitável. Ninguém espera que resolva de facto. Gostaria de apresentar a minha solução, senhor. O sorriso vacilou. Morreu. A sua solução para Caldwell Morrison, sim, senhor. A voz de Pedro era clara, forte e segura. E como eu disse antes, o senhor tem razão. O limite inferior existe. Murmúrios ondularam pela plateia como ondas. Caldwell abriu as mãos, magnânimo. Então, por favor, mostre-nos. Pedro pegou no giz, virou-se para o quadro e começou. Passo 1 escreveu o enquadramento do debate ambos os lados. A posição de Caldwell,
A posição de Morrison mostrando que compreendia exatamente o que fora discutido durante 32 anos. A plateia observava em silêncio absoluto. Passo 2 identificou o ponto exato em que ambos os lados divergiam à suposição específica onde seguiam caminhos diferentes. E então, o momento crucial identificou aquilo que ambos tinham falhado, uma variável oculta, um constrangimento que nem Caldwell nem Morrison alguma vez tinham considerado. Suspiros espalharam-se entre os matemáticos da audiência. Passo 3 introduziu o constrangimento na equação, mostrou como se ligava ao problema original, como mudava tudo, e começou a construir a prova. Caldwell levantou-se do lugar e começou a caminhar em direção ao quadro. O rosto era indecifrável. As mãos tremiam. Passo 4. A prova tomou forma camada após camada, lógica a assentar sobre lógica. Cada passo claro, cada transição válida, cada conclusão inevitável. Whitmore escrevia freneticamente a verificar o trabalho em tempo real. Outros matemáticos faziam o mesmo. Telemóveis erguidos, fotografias a serem tiradas. Passo 5, a linha final. Pedro escreveu uma única equação no fundo do quadro. Elegante, simples, bela, o tipo de matemática que faz estudiosos adultos chorar de reconhecimento. Ele pousou o giz e virou-se ainda em cima da cadeira, ainda mal à altura do peito dos adultos à sua volta. O debate Caldwell-Morrison pode ser encerrado. O limite inferior existe. O Dr. Caldwell esteve certo desde o início. Silêncio absoluto. 400.000 espectadores a assistir. Ninguém respirou. Então Caldwell aproximou-se do quadro, passou à frente de Pedro e começou a ler cada linha como se a vida dependesse disso. A mão tremia visivelmente agora. Esta variável, ninguém em 32 anos procurou desesperadamente uma falha, qualquer falha, algo, qualquer coisa para destruir. Passo 3, a sua suposição de convergência está verificada no apêndice, senhor, disse Pedro a voz calma, paciente. Página 5. 3 métodos independentes de verificação. Caldwell virou para a página 5 do trabalho submetido. Leu. O rosto ficou branco como papel. Whitmore levantou-se. A voz cortou o silêncio como um sino. Ricardo, a prova parece válida. Da plateia, um professor do campo de Morrison levantou-se. Vou precisar de verificação independente, mas se isto se confirmar... Interrompeu-se, abanou a cabeça incrédulo. Um menino de 10 anos acabou de pôr fim a um debate de 32 anos. A sala explodiu, não em riso desta vez, noutra coisa completamente diferente. Choque, assombro, admiração, incredulidade a transformar-se em crença. E no palco Pedro Davis, 10 anos em cima de uma cadeira pó de giz, nos pequenos dedos castanhos, olhou para o Dr. Ricardo Caldwell. O senhor esteve certo o tempo todo. Fez uma pausa, a cabeça ligeiramente inclinada, honestidade infantil nos olhos. Só lhe faltou uma variável. Ele fez uma pausa, a cabeça ligeiramente inclinada, uma honestidade pura de criança nos olhos. Não percebo por que ninguém encontrou isto em 32 anos. Não era assim tão difícil. Não era assim tão difícil. 5 palavras de um menino de 10 anos sobre um problema que consumira carreiras inteiras, destruíra amizades profissionais, enchera bibliotecas de tentativas falhadas. Não era assim tão difícil. A plateia não sabia se devia rir ou chorar. Muitos fizeram as duas coisas. Rosa Davis fez as duas. Lágrimas a correr-lhe pelo rosto, enquanto ria com uma alegria pura e incontida. Tiago saltou da cadeira a gritar a plenos pulmões. Esse é o meu primo bebê ali mesmo. O chat da transmissão em direto tornou-se puro caos. Uma parede incompreensível de letras maiúsculas, pontos de exclamação, emojis a chorar e teclados esmagados. E o Dr. Ricardo Caldwell ficou imóvel. Sonhara com aquele momento durante 32 anos, ser provado certo, finalmente vindicado após décadas de dúvida.
Mas em nenhum desses sonhos, em nenhum aquilo se parecia com isto. Não um colega distinto a apresentar numa conferência, não um conselho de revisão, por pares a emitir um veredicto formal, não um comitê do Nobel a ligar com a notícia. Uma criança negra de um bairro social em cima de uma cadeira com pó de giz nas mãos, a usar roupa larga demais, que fizera em 2 anos o que Caldwell não conseguira fazer em 32. A voz de Whitmore ecoou pelo salão. A prova é válida. O debate Caldwell-Morrison, após 32 anos, está resolvido. Por Pedro Davis, 10 anos. A sala explodiu numa ovação de pé. Caos absoluto. Mas Pedro não estava a olhar para a multidão. Estava a olhar para Caldwell. E Caldwell estava a olhar para ele. 64 anos e 10 anos. Uma vida inteira de credenciais e um caderno gasto. 2 mundos completamente diferentes. Uma única verdade. A celebração mal tinha começado quando a notícia arrebentou. Um membro do júri aproximou-se de Whitmore com um tablet. O rosto estava carregado. Patrícia precisa de ver isto. Ela olhou para o ecrã. A expressão endureceu. O problema da final tinha sido alterado 4 horas antes da competição. O problema original era padrão difícil, mas comum, um desafio normal de otimização. Caldwell substituíra-o pessoalmente pela obra da sua vida. Ele mudou o problema, disse Whitmore em voz baixa. Mudou-o especificamente para humilhar um menino de 10 anos. A informação vazou em minutos. Alguém da comissão avisou um jornalista, depois outro. Em seguida, as redes sociais agarraram-na. As manchetes espalharam-se como fogo. Professor manipula a competição para esmagar prodígio infantil. Criança resolve a obra da vida dele. Caldwell alterou o problema para humilhar um menino de 10 anos e saiu-lhe o tiro pela culatra. A armadilha que falhou. Como um professor racista transformou uma criança numa lenda. Caldwell viu as manchetes a aparecerem nos telemóveis à sua volta. A cor esvaiu-se-lhe do rosto. A universidade entrou em modo de controlo de danos. Precisavam de uma declaração, uma fotografia, algo para salvar a situação, o que significava que Caldwell teria de apertar a mão de Pedro diante de toda a gente. Ficaram frente a frente. O professor de 64 anos no fato caro. O menino de 10 anos na roupa passada. Câmaras por todo o lado. O mundo a observar. O silêncio prolongou-se. A voz de Caldwell saiu rouca. Fizeste algo que eu não consegui fazer em 32 anos. Pedro olhou para ele. Bem para cima. A voz não tinha raiva, apenas curiosidade. Senhor, por que é que se riu de mim naquele dia? Não sabia que eu conseguia fazê-lo. Caldwell não conseguiu responder. O senhor tinha razão na matemática, continuou Pedro, mas estava errado sobre mim. Houve uma pausa. Mas está tudo bem. Eu perdoo-o. Caldwell piscou os olhos. Perdoas-me sim, senhor. A minha avó diz que não devemos ficar zangados com pessoas que não sabem o que estão a fazer de errado. A voz de Pedro era simples, direta, uma criança a explicar algo óbvio. O senhor não sabia que eu conseguia. Agora sabe. Algo se partiu no rosto de Caldwell. Por um único momento, apenas um momento, os olhos brilharam. Ele estendeu a mão. Pedro apertou-a. Uma mão branca grande. Uma mão negra pequena. 64 anos de orgulho a encontrar 10 anos de graça. As câmaras captaram tudo e o mundo assistiu a algo mais raro do que gênio matemático. Assistiu ao perdão. A cerimônia de prêmios. Pedro Davis estava no palco, um troféu quase do tamanho dele nos braços. A voz do apresentador encheu o salão. A solução para o problema do limite Caldwell-Morrison passará a partir de hoje a ser conhecida como a prova Davis. Não Caldwell-Davis. Não a prova Caldwell. A prova Davis. Caldwell sentou-se na primeira fila. O rosto não mostrava nada, mas todos sabiam. O nome dele ficaria para sempre ligado ao menino que tentou o humilhar. A história lembrá-los-ia juntos, e a história não seria gentil.
Depois da cerimônia, Pedro correu para a avó. Avó, eu consegui. Rosa apanhou-o, abraçou-o com força, soluçando no ombro dele. Eu sei, meu amor. Eu vi tudo. O edifício inteiro viu. O bairro inteiro viu. Avó, posso comer gelado de chocolate agora. Rosa riu entre lágrimas. Meu amor. Podes comer todo o gelado de chocolate do mundo. Fim de tarde. O horizonte de Coimbra recortava-se contra o céu, o pôr do sol a pintar tudo de dourado. Pedro saiu do edifício com Rosa e Tiago. A mochila de super-herói às costas, o caderno gasto nas mãos, o troféu Algures atrás deles pesado demais para um menino de 10 anos carregar. Tiago passou o braço pelos ombros de Pedro. Mano, acabaste com uma discussão de 32 anos em direto na televisão, depois de o mundo inteiro se rir de ti. Percebes o que fizeste? Eu só fiz matemática, Tiago. Só matemática? Pedro riu. Um riso de criança, puro e livre. Rosa pegou-lhe na mão. E agora, meu amor, o que vais fazer? Pedro pensou por um momento. Não sei, avó, mas a biblioteca tem muitos outros livros de matemática. Talvez haja outro problema pelo qual os adultos andam a discutir em vez de resolver. Caminharam para dentro do pôr do sol. O menino pequeno entre duas pessoas que o amavam. E algures por aí outra criança estava a ver. Outro miúdo numa escola degradada com roupa grande demais e sonhos grandes demais para o mundo aceitar. Outro miúdo que acabara de ver a prova viva de que era possível. Pedro Davis não resolveu apenas um problema de matemática naquele dia. Resolveu o problema de ser subestimado, ignorado, ridicularizado por quem achava que era melhor. E fê-lo da única forma que realmente importa, sendo tão bom que não o puderam ignorar. Se és esse miúdo, aquele de quem todos se riem, continua. O mundo acaba por acompanhar. E se conheces esse miúdo, partilha esta história porque às vezes as maiores respostas vêm dos mais pequenos,